Olá! Hoje a proposta é um pouco diferente. Em vez de só visitar Cuiabá, que tal a gente aprender a ler a cidade? Vamos mergulhar na história e na identidade cuiabana usando fotografias como nosso guia. Vai ser uma viagem bem interessante. Fica a pergunta, né? Como é que se lê uma cidade? Bom, a gente pode pensar que os prédios, os parques, os símbolos, tudo isso funciona como se fossem palavras. Cada elemento conta um pedacinho da história, e juntos eles formam uma linguagem que é só daquele lugar. E é aqui que está o pulo do gato da nossa análise, que vem de um estudo sobre a cidade. A ideia é que as imagens são, na verdade, instrumentos. Ou seja, essas fotos não são só bonitas. Elas são ferramentas que ajudam a gente a entender como a identidade de Cuiabá foi sendo construída, sabe? Camada por camada. Então, vamos começar pela base, pelos alicerces mesmo. A primeira parte do nosso papo é sobre as origens da cidade, sobre aqueles pontos que realmente firmam Cuiabá no mapa e na história. E olha só que lugar para começar. Esse marco não é só simbólico, não. Ele aponta ao coração geográfico da América do Sul. A identidade de Cuiabá já nasce com essa marca, essa ideia de centralidade. E é justamente essa posição de ser uma encruzilhada no meio do continente que vai moldar a mistura de culturas tão rica que a gente vê por lá. Agora do centro geográfico a gente vai para o centro histórico, o lugar onde tudo de fato começou, a Orla do Porto. Com essas casinhas coloridas bem na beira do rio Cuiabá, esse lugar é muito mais que um cartão postal. É o ponto de origem, sabe? Uma conexão vibrante e direta entre o presente da cidade e o seu passado. A própria arquitetura da cidade conta uma história de evolução. Repara só. De um lado a gente tem a histórica Igreja do Rosário, um verdadeiro tesouro colonial. Do outro, a Catedral Basílica, imponente, moderna. Uma representa as raízes, a tradição, a outra, a ambição, o crescimento. Juntas, elas mostram não só a fé, mas também como a cidade e seu povo foram se transformando com o tempo. Ok, já vimos os lugares, agora é hora de sentir a energia da cidade. Vamos mudar o foco dos espaços para a cultura viva, para as pessoas que dão alma a Cuiabá. E que som, hein? Essa alma cuiabana tem um som muito particular. Essa é a viola de coxo, um instrumento artesanal super único que é considerado patrimônio material do Brasil. Ela é literalmente a trilha sonora da cultura local. E aqui a gente vê a cultura em pleno movimento, embalada por aquele som da viola. Lembra que a gente falou da centralidade da cidade? Pois é, ela aparece aqui de novo, no siri e no cururu. Com essas roupas super coloridas, essa energia toda, essas danças são a pura expressão do encontro de raízes indígenas, africanas e europeias. Uma mistura que só um lugar bem no coração do continente poderia criar. Do folclore, a gente dá um salto para uma paixão bem moderna, o futebol. Mas perceba como até aqui a identidade da cidade está presente. Esse é o Dourado, mascote do Cuiabá Esporte Clube. Ele é conhecido como o Rei do Rio. E essa escolha, claro, não foi por acaso. Ela conecta o orgulho do time com a natureza que define a região. É mais uma prova de como o verde e as águas estão no coração de todas as paixões cuiabanas. Bom, na nossa última parte, vamos explorar uma dinâmica fascinante. Essa relação entre o desenvolvimento urbano de Cuiabá e a natureza poderosa que cerca a cidade. E esse equilíbrio aparece de formas bem incríveis. De um lado, a Arena Pantanal, um estádio com um design sustentável super reconhecido que foi feito para a Copa de 2014. Do outro, o Parque das Águas, um espaço que pulsa a vida, que mistura lazer e natureza bem no meio da cidade. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. Um desenvolvimento que busca conversar com o meio ambiente. E é aí que a gente entende o apelido Cidade Verde. Ele não é só um slogan. Ele reflete uma identidade construída de forma consciente, ligada a duas coisas. Primeiro, por ser a porta de entrada para o Pantanal, e segundo, pelo esforço de trazer o verde para dentro da própria cidade. E para fechar, a gente fica com essa imagem que é um clássico, o pôr do sol no rio Cuiabá. Esse rio que deu nome à cidade, que foi seu berço e que hoje é a sua conexão vital com o imenso Pantanal. É uma imagem que resume com perfeição esse laço profundo e inquebrável da cidade com a natureza. No fim das contas, essa análise toda sobre Cuiabá deixa uma provocação para a gente. Que história os espaços ao nosso redor estão contando? Se a gente parar para olhar com mais atenção, o que será que os prédios, as praças e os símbolos do nosso dia a dia revelam sobre quem nós somos? Fica aí a reflexão.